Quando os próprios habitantes de um lugar dizem que sua cidade é uma mancha negra, é sinal de que as coisas não vão tão bem assim. Corpos encontrados, assassinatos, pessoas desaparecidas, maldições, missas negras e possíveis zumbis. Tudo isso num só lugar. Você já ouviu falar na floresta maldita de Freetown? Dizem que é um para-raios para coisas e espíritos ruins e que o mal habita aquela cidade. Então fica aí. Essa noite nós vamos conhecer a mancha negra de uma cidade pequena e aparentemente sossegada e tentar entender por que essas coisas acontecem ali. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Essa noite a gente vai para Massachusetts, onde a gente já tem Salem e tantos outros lugares conhecidamente assombrados. Até parece clichê, mas a cidadezinha de Freetown foi construída em 1683 sobre terreno indígena. Era território do povo Wampanoag até 1659, quando foi comprado dos índios. Pelo que contam, o líder da tribo, um homem chamado Wamita, vendeu as terras justamente por serem malditas, para transferir a maldição e livrar seu povo. Mas ao que parece o resto da tribo não gostou da ideia e acabaram mandando ainda mais pragas para o lugar. Pelo jeito a Urucubaca pegou, porque a maldição foi realmente transferida para os colonos, os novos habitantes da terra, e também para suas gerações futuras. Conforme os anos foram passando, essas energias só aumentaram, e hoje em dia dizem que Freetown tem um número bem maior do que a média de assombrações do estado inteiro. A polícia sempre é chamada para verificar invasões em residências, barulhos em porões e sótãos, vultos e sombras. E na maioria das vezes não encontram nada. Se os policiais acreditam em assombrações, com toda certeza, mesmo porque além de provavelmente viverem em casas com pelo menos um fantasminha que seja, também trabalham em uma delegacia assombrada. Um policial morreu lá durante uma noite de serviço e pelo jeito gostava tanto da profissão que continuou a trabalhar. Freetown é uma cidade pacata, conta com poucos policiais. Na tal noite apenas um ficou de plantão, enquanto os outros patrulhavam a cidade. E quando retornaram pela manhã para a troca de turno, o encontraram morto. Ataque cardíaco. Pelo menos foi o que disseram. E desde então vários policiais relatam a presença de uma figura nebulosa caminhando pela delegacia. Ele não faz mal nenhum, além de deixar o ar bem gelado. Como vocês viram, a cidade inteira é assombrada e há teorias diferentes sobre o motivo disso. Tem aqueles que acreditam que seja a proximidade de Freetown com o Triângulo de Bridgewater, uma área anômala da Terra, simplesmente fantástica. E nós já falamos dela aqui no sanatório. O vídeo é esse aí no card. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque fantástico é o mínimo que se pode dizer daquele lugar. Outra teoria é que o território já era habitado por espíritos e entidades, mas que tudo ficou mais forte e mais perigoso depois da maldição lançada pelos nativos. O lugar que já era maldito, a quantidade de crimes que ocorreram ali, pioraram muito a energia e deixaram ainda mais fantasmas, raivosos e aflitos. Sim, eu sei, eu disse que a cidade é pacata, e de fato é, mas por algum motivo a floresta atrai a morte. Mas antes da gente falar nisso, se você ainda não é um paciente do sanatório, se inscreva, se interne, ativa o sininho. Se gostar, deixa o like, porque aqui eu conto histórias reais de terror, em todas as suas formas. Pronto? Então, como eu dizia, a quantidade de crimes naquela floresta é impressionante, desde quando era terreno indígena até os dias de hoje. Mesmo a Floresta Nacional de Freetown sendo uma reserva ambiental. Um desses crimes aconteceu em 1978. Um homem chamado James Cater, na época com 32 anos, prestes a se casar, estava apaixonado por outra, uma menina de 15 anos, Mary Lou Arruda, que obviamente não queria nada com ele. Na véspera do casamento, a sequestrou
e a levou para a floresta. O corpo da menina foi encontrado alguns dias depois, amarrado a uma árvore. Depois, em 1983, um bebê recém-nascido foi encontrado ainda com cordão umbilical dentro de uma lata de lixo em uma parada de descanso para quem acampa na floresta. Aliás, parece que não é uma boa ideia acampar nem caminhar por ali, porque um campista de outra cidade foi encontrado morto em 1987, segundo a perícia, assassinado a pauladas. Ali também, um ano depois, 2 homens brigaram, dizem que por causa de uma mulher, e os 2 morreram a tiros. Nesse mesmo dia, um corpo foi desenterrado no cemitério da cidade e deixado ali, num ritual. Também em um ritual, um garoto de 7 anos foi encontrado morto. Ele estava nu e com sinais claros de espancamento. Seu corpo estava no centro de um círculo formado por vacas mutiladas. Esses são só alguns dos tantos crimes ocorridos ali. Mas com certeza, o mais conhecido foi o assassinato envolvendo um cafetão de Fall River, uma cidade próxima. Carl Drew chefiava um grande número de mulheres, e algumas delas foram encontradas mortas na floresta de Freetown. Drew foi suspeito de todas as mortes, mas só houve confirmação da autoria dele no assassinato de 3 prostitutas. Esse homem, aliás, estaria também envolvido nos rituais, porque, segundo alguns moradores, além dos bordéis, Drew também chefiava uma seita e as mulheres teriam sido mortas em sacrifício. Alguns desses moradores chegaram a depor no caso, escondidos, claro. Disseram à polícia que em algumas ocasiões viram o cafetão liderando essas missas negras na floresta. Em sua defesa, ele disse que as testemunhas teriam sido forçadas a depor contra ele. E aí tudo acabou ficando por isso mesmo. Freetown não fica perto das cidades vizinhas. Isso seria um motivo cogitado pela polícia para tantos crimes. Um lugar isolado, longe de tudo, seria perfeito. Eu nem preciso dizer que os fantasmas e as energias dessa gente toda ficou por lá, e há centenas e centenas de relatos que testemunham isso. Tantas tragédias e maldições da tribo conseguiram também fazer dos espíritos da floresta entidades trevosas, e tudo se alimenta, se fortalece, trazendo mais mortes e mais espíritos. Dizem que isso só vai parar se os nativos Wampanoag tiverem suas terras de volta, mas a maioria acredita que isso nunca vai acontecer, porque o mal já faz parte do solo. Espectros sem forma, sombras, vultos negros, sons terríveis, tudo isso já foi relatado, mas não são somente fantasmas e espíritos que estão por ali. Há também criaturas estranhas e seres pavorosos. Algumas das trilhas que cortam a floresta têm espaço para que carros passem. E como tudo é cercado por rodovias, os corajosos ou desavisados acabam cortando caminho por ali. E é só uma vez, para nunca mais. Coisas estranhas acontecem nessas trilhas, principalmente à noite. Um desses relatos vem de um homem que passava por lá e teve por várias vezes a impressão de ver algo escuro, o espiando, o seguindo entre as árvores. Até que em um certo ponto viu o que era. Uma figura escura, como se fosse um homem que flutuava, sem as pernas, apareceu em frente ao carro e o acompanhou por mais alguns quilômetros. O motorista disse que a coisa também não tinha rosto e que nunca sentiu tanto medo na vida. Outro caso aconteceu a um grupo de amigos que decidiu cortar caminho pela floresta. Era noite e eles iam despreocupados, distraídos, conversavam e brincavam. Em certo ponto, desceram do carro para apreciar a noite que estava bem clara. Foi quando avistaram alguém que caminhava ao longe, em direção a eles. A pessoa andava de um jeito estranho, como se tivesse dificuldades para se locomover. Sem saber explicar por que, ficaram com medo à medida em que essa pessoa se aproximava. Decidiram voltar para o carro. Não deram partida, só trancaram as portas e esperaram. Quando viram, era uma velha que continuava a caminhar até eles. E ela parecia um zumbi, de olhos vazios, estava muito suja, exatamente como se tivesse passado muito tempo enterrada. E mesmo quando deram partida no carro, ela não se abalou
e continuou avançando até subir no capô, batendo no para-brisa e emitindo um som terrível. Sem pensar duas vezes, o motorista acelerou. Mas quando olharam para trás, não havia mais ninguém. Como a gente viu em toda a área da floresta e da cidade, acontecem fenômenos, mas um dos pontos mais fortes para essas atividades é conhecido como LED. O LED é um ponto forte de suicídios. Por algum motivo, as pessoas escolheram exatamente aquele penhasco para tirarem a própria vida. E olha que isso aconteceu muitas vezes. Só que não são apenas os que têm a tendência suicida ou pessoas que vão até lá para isso mesmo que perdem a vida no penhasco. Às vezes alguém que esteja só a passeio, conversando, caminhando, do nada, entra em uma espécie de transe e pula no penhasco. Uma mulher passou por isso na década de 80, quando o seu namorado, que nunca teve depressão, nunca teve tendência suicida e que inclusive iria pedi-la em casamento naquela tarde, ficou de repente calado, triste e se atirou. Ela testemunhou tudo. Outros relatos são de que algo sem explicação acontece ali. São sentimentos estranhos como culpa, raiva, ansiedade, tristeza extrema, que surgem à medida em que as pessoas se aproximam do penhasco LED, como se uma nuvem negra baixasse e levasse as pessoas à morte. 2 pescadores contaram que pescavam ali e viram umas 6 ou 7 pessoas descendo o penhasco e pareciam ir em direção a eles, só que desapareceram diante dos olhos dos homens apavorados e em seguida iam reaparecendo em vários pontos, tanto sobre o penhasco quanto do outro lado do rio ou em qualquer lugar. Era como se estivessem teleportando. Os pescadores ficaram com tanto medo que simplesmente correram para o carro e foram embora, deixando tudo para trás. Ninguém consegue explicar o que acontece em Freetown, seja pela proximidade com o Triângulo de Bridgewater ou pela maldição indígena. O fato é que o lugar é um para-raios para fenômenos paranormais e sobrenaturais. Os moradores dizem que aquele lugar atrai o mal e por isso mesmo o chamam de Mancha Negra. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Aqui tem histórias de terror em todas as suas formas. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Uau.